Por exemplo, hoje, nos 90 minutos, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Sim. Também acho. Se tivesse que haver um vencedor na bola rolando, esse vencedor era o Palmeiras. E o São Paulo consegue controlar isso, leva para os pênaltis e ganha. E isso pode dar, porque eu costumo dizer que no Brasil, né, aos vencedores se dá mais do que muitas vezes eles merecem. Como o time dele ganhou, embora tenha jogado pior, ele sai por cima. Mas ele não jogou melhor. Ele jogou melhor, sim, e muito melhor que o Corinthians. Sim. Só que o Corinthians hoje perdeu também. É a 4ª derrota seguida do Corinthians. Perdeu até por um placar assim. 3-1, maior. Perdeu mais perdido. Mais perdido. Para o Novo Horizontino. Então a gente olha, opa, é verdade, o São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Jogou bem, mérito, soube explorar. Mas, quando a gente olha o momento do Corinthians, talvez não tenha esse mérito todo. Então, acho que há um risco da gente supervalorizar e ali na frente cobrar alguma coisa, achando que, opa, essa semana Que ele não possa elevou dar. um patamar sensacional. Ao vencedor as batatas, já diria. Eu não Machado de discordo. Assis. O meu ponto só é que, para ele, ótimo. era necessário mostrar algo e rápido. Lógico. Cartão de visitas. Tem um treinador cujo time não está mostrando nada até agora. O Eugênio acaba de citar. É o Exatamente. Corinthians. O técnico é um profissional de longa trajetória no futebol brasileiro, treinou a seleção e tem serviços prestados ao Corinthians muito importantes. E querendo mandá-lo embora. Exatamente. Hoje já começou o mesmo, não quero atropelar temas, mas já começou o mesmo tipo de manifestação que tirou o Silvinho do Corinthians também no início de ano. Então, assim, para o Carpini era crucial, no mínimo, manter as coisas num bom caminho. Sim. Ele não precisaria ter quebrado o tabu. Vamos supor que o São Paulo empatasse. E ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar a Supercopa. Ele fez as duas coisas. Claro, com os jogadores do São Paulo. Hoje eu também acho que o Palmeiras foi assim, levemente superior num jogo que não teve tantos grandes momentos assim. E se a gente pode falar de uma grande, clara chance, foi a do Caleri. Desperdiçada. Que o Everton quase entrega e depois... Isso. Se recuperou. E aí a coisa vai para um outro jogo, que é o jogo dos penais, em que eu acho que a gente precisa pelo menos considerar que é algo interessante. Os treinadores dizem que não há como reproduzir em treinamento a pressão, a intensidade, aquilo que acontece no lado humano do jogador de futebol numa decisão por pênaltis. É impossível você preparar uma equipe para isso. Todos os técnicos bons falam isso. Mas tem que haver um motivo para levar uma equipe como a do Palmeiras, que ganha tanto, a esses números. 8ª decisão por pênaltis, 7ª derrota. Isso, no mínimo, precisa ser conversado. São todas com o Abel, né? Sim, com o Abel. Todas com o Abel, né? É isso. Aliás, desculpa, Breler, vou fazer o seguinte, o Abel falou sobre isso. Então essa fala é Você boa. levantou essa bola, e eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar aqui. Vamos ver o Abel, volto contigo, Breler, vamos lá. Agora que vamos competir, eu acho que isso é a imagem de marca desta equipa, uma equipa competitiva, uma equipa que sabe lidar com todos os momentos do jogo, uma equipa que tem que melhorar nos penaltis, porque não somos bons nos penaltis, que quer que eu vos diga, 7 em 8, não somos bons, não tenho nenhuma varinha mágica para isso, é um momento muito intenso que os jogadores vivem quando saem do meio campo até bater, esse trajeto. Né? Se vocês imaginarem a vossa primeira vez do que quer que seja, sabem o que é que sentem, imaginem um jogador sozinho e nós neste momento ainda não somos suficientemente competentes, mas havemos de ganhar um dia uma competição em penaltis, uma grande competição, quem sabe, acredito nisso, mas são factos, 8 decisões em penaltis, 7 nós não conseguimos, contra factos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números e é um dado, mas desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa a ser boa a bater penaltis. E aí a tela, justamente em cima do que o Abel falou, que o André já tinha levantado aqui, ó. Al-Ahly, no Mundial, não venceu. Supercopa com o Flamengo, não conseguiu. Defensa e Justiça pela Recopa, também não conseguiu. CRB pela Copa do Brasil, lembram? Sim. Também não conseguiu. São Paulo pela Copa do Brasil, não conseguiu. Isso foi lá em 2022.
E é bom lembrar que nesse jogo aí, que foi o segundo jogo no Allianz Parque, o Veiga perde um pênalti, inclusive, que era para matar o jogo, para classificar. Não ia ter nem pênalti. Exatamente. E ele perde uma cobrança de pênalti, na sequência sai um gol de São Paulo. Atlético Mineiro aí sim passou na Libertadores pelo Galo em 2022. 2023, Boca Juniors em casa pela Libertadores, não conseguiu passar. E hoje, de novo, pelo São Paulo, perdeu 2 Supercopas dos pênaltis, hein? O Palmeiras. 2 edições de Supercopa, o Palmeiras não consegue vencer justamente com derrota nos pênaltis. E aí, Breiler, passando a bola para você, que você queria falar. O Abel admite que treina, não tem uma varinha mágica lá para resolver, mas que admite que o time não é bom nisso. Muita gente tende a apontar os canhões para o Everton. O Everton não pega pênalti. Mas... Aliás, já apontaram aqui esse canhão para o Everton. Então, apontaram aqui no ponto. Vai se criando essa pecha que não condiz muito com a realidade. O Everton é um cara que também já pegou pênaltis decisivos pelo Palmeiras. O Abel até citou no jogo contra o Botafogo, diante do Tiquinho Soares, o gol que poderia ser o da vitória do Botafogo, o Everton foi decisivo. Isso. E nessa lista aí, ele só não pegou pênalti nas decisões contra o Defensa e Justiça e hoje pela Supercopa contra o São Paulo. Então ele tem... Das 8 em 6 ele pegou. Ou seja, o problema está com quem bate. O Everton está fazendo a parte dele. Ele garantiu pelo menos uma defesa. Então eu não vejo que é um problema de goleiro. Aí o Abel, ele vai precisar se debruçar sobre isso. Até no final, ele reconhece, né, contra fatos não há argumentos, mas no final ele dá ali uma resposta meio atravessada, meio reativa. Eu não sou bom o suficiente para trabalhar o meu time nas penalidades. Então, acho que é evitar essa postura, entender que é uma fragilidade, uma das poucas fragilidades do Palmeiras sob o comando do Abel, e trabalhar para identificar e melhorar. As pessoas... Hoje, o futebol, decidido em detalhes, em cada movimento, como o goleiro estuda os cobradores, há margem de evolução para o Palmeiras nesse aspecto. Então, e o Palmeiras é um time de chegada. O Palmeiras está sempre decidindo título ou vaga em mata-mata. Então, é algo que precisa realmente ser trabalhado e aprimorado, e o Abel e sua comissão têm condição para isso. Mas reconhecendo o problema, estabelecendo isso como uma das prioridades e é um calcanhar de Aquiles mesmo para o Abel. Assim como é incômodo também essa dificuldade contra o São Paulo. O São Paulo tem sido o time que mais dificulta a vida do Palmeiras do Abel, que mais coloca o Abel em apuros. Tem a rivalidade, tem o fato de ser um clássico, o momento do São Paulo, que é positivo, que é de ascensão, todo um processo que vem acontecendo. Mas se a gente observar essa dificuldade que o Palmeiras tem com o São Paulo, não aparece contra os times, e nem mesmo com times mais fortes que o São Paulo. Não aparece contra o Flamengo, não aparece contra o Galo. Então, o grande rival hoje do Palmeiras, pelo menos ainda não em termos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, o São Paulo precisa dar esse salto, mas nesse duelo tem sido o São Paulo, o time que mais incomoda, e isso precisa ser assimilado também, não pode ser tratado como uma coisa trivial. E olha que o Abel tem vitórias marcantes e acachapantes contra o São Paulo. Não, teve o 5-0 o ano passado. Aquela virada no Campeonato Paulista. O 4-0. Mas veja só, a gente pode pegar quatro classificações do São Paulo, o título do São Paulo. Um paulista, que valeu o título, foi a final. Duas edições seguidas de Copa do Brasil seguidas, uma delas valeu o título para o São Paulo. E agora uma Supercopa que valeu o título para o São Paulo. Então, o Abel tem ele elimina o São Paulo de uma Libertadores e ganha um título paulista em cima do São Paulo. Dá o troco lá do título. E assim, e outra coisa muito curiosa. Crespo, vários São Paulo. Dorival, Rogério Ceni e agora o Carpini. Só sobrou a instituição São Paulo Futebol Clube. Eu sinceramente não acho que esse seja um tema tão importante, principalmente em relação aos pênaltis. Primeiro porque a gente fala um time que não sabe bater pênaltis. A questão dos pênaltis é muito mais individual, não é uma questão coletiva. Segundo, não há alguém como antes da chegada do Abel, havia uma coisa muito em função do Dudu. Lembra? O Dudu, pelo que ganha, principal jogador, não quer bater pênalti. Num outro momento ele não batia, depois passou a bater. Isso não foi um problema. O Everton talvez seja um ponto em comum em todas essas cobranças, em todas essas situações. A gente acabou de ver que ele pega os pênaltis, sim. Então, e tem mais, eu proporia uma outra tela que mostrasse
todas as vezes em que o time do Abel foi posto à prova e evitou pênaltis, porque resolveu a vida sem pênaltis. E nisso ele é muito bom. Se o time dele não é bom para bater pênalti, eventualmente, um tem que ganhar, gente. Hoje mesmo, ele tinha que sair um vencedor, num confronto muito equilibrado. Alguém há de vencer ali. Então, se não for uma situação de um cara que chute o pênalti na lua, de um goleiro que engula frangos em pênalti, que às vezes acontece, e eu não lembro disso acontecer, são disputas todas muito renhidas. Vai o Palmeiras bate, vai o outro bate. O Palmeiras ganhou uma situação absolutamente fundamental contra o Galo, uma classificação em pênaltis. Então eu não vejo como um grande fantasma. Ele está chateado, gosta de números, os números estão aí, como ele falou, eles são incontestáveis, mas eu não vejo um ponto em comum em todas essas cobranças. Não, o Palmeiras errou porque é um time que treme ao bater pênalti. Eu não vejo isso. Mas não carrega isso não, professor? Você acha que alguém hoje estava pensando... Porque assim, tem muita gente já daquela primeira decisão que está ainda aí até hoje. Há uma espinha dorsal do Palmeiras que permanece. Claro que o Murilo, que hoje perdeu o pênalti, não estava, o Piquerez perdeu o pênalti, não estava. Então, e o olha o rodízio. O Rafael quase pega o pênalti do Veiga. Do Veiga. Olha o rodízio dos que perderam pênaltis. Não tem vejo Felipe Melo aí que perdeu o pênalti. Então, Felipe Melo nem está mais aí, é outro mundo. Eu não estou no dia a dia no CT do Palmeiras para ver se eles treinam, o quanto eles treinam e comparar isso com os outros clubes. Mas eu tenho para mim que o quanto mais você treina, mais tranquilidade e segurança você tem na hora de bater. Me parece óbvio, é como você vai fazer uma prova. Se você não estudou para a prova, naquela hora você vai ficar nervoso. E caramba, como é que faz isso aqui? Como é que resolve? Se você sabe a matéria, você vai com tranquilidade, você não se enerva. É a questão, eu estou colocando aqui, o treino como uma maneira de você evitar o nervosismo. Sim. Porque se você está nervoso é porque você não confia no que você vai fazer. Então, não sei se o Palmeiras treina mais ou menos que os outros, mas pode ser uma questão. Quanto mais você se sente preparado para aquela atividade, você vai com mais tranquilidade para executar aquilo. O Palmeiras eu acho que tem muito do psicológico. Porque é curioso, muita nessas coisa. Disputas, eu estava vendo os números aqui. 7 perde. Nessas disputas de pênaltis, em 66 o Palmeiras converteu 34, 51% apenas. É muito pouco. Porque 8 foram para fora ou na trave e 14 defendidos pelos outros goleiros. O caminho não é se resignar e acreditar que pênalti é só questão de sorte. Então é se debruçar sobre isso, encarar como um problema. Eu concordo com o Celso. Não é um problema de fim de mundo. O problema é ir para os pênaltis. Um time como o Palmeiras, que é superior, na maior parte das vezes, a todos os seus adversários, o problema é ir para os pênaltis. E nem falar como o Abel falou assim, eu não sou bom nisso. Peraí, se você não se considera bom nisso, vai procurar alguém no mercado que conheça do assunto. Que seja bom, né? E traz para a sua comissão técnica. Para mim, aí ele já falou mais num tom irônico ali, de deboche. Eu também já estava bravinho. Mas o que passa é que, assim, não vou resolver essa situação. Ele tem um goleiro. Eu não tenho como resolver, não sei como resolver essa situação. Porque não é, como se dizia antigamente, né? Eu tenho um ponto de vista diferente, mas o que todo mundo fala, não é loteria. Eu acho que tem um pouco de loteria, assim. Tem um pouco da sorte do momento ali. Acho que tem muito do mental. Mas é muito do mental também. E isso, para mim, decorre de preparação. Eu não acredito que ninguém hoje do Palmeiras tenha perdido os pênaltis. Nem o Murilo, foi o Piquerez, o outro, né? Nem o Murilo, nem o Piquerez pensando, meu Deus do céu, se perder esse aqui é o 8º, 9 ou... Não, eu não acredito que tenha sido isso. Eu acho que tem o time, quando vai para a disputa... O adversário também. Um pouco de insegurança. Não, mas quando você tem um retrospecto como esse, se você já tinha ganho apenas uma, eram 7, ganho apenas uma e perdido outras 6, você já vai... vou para a disputa de... Mas você quem? Mas o que eu acho que é interessante, não precisa ser bom para ser interessante, né? Um time que é tão bom em tanta coisa, em tantos aspectos, que já ao longo dos últimos 3 para 4 anos decidiu tanto e ganhou tanto, não ser bom especificamente nessa área. Então, o que existe de ciência na disputa de pênalti é a observação dos cobradores adversários para dar subsídios ao goleiro.
Então, existe gente que vai aí... E vice-versa, assim. Antes de uma... Observação dos goleiros adversários para dar... Antes de uma decisão por pênaltis, que seria o caso de hoje, o jogo poderia ser decidido nos pênaltis e valia uma taça. Tem clube aí pelo mundo indo até o comportamento dos batedores que hoje estão no adversário por outras equipes, voltando atrás no tempo... 100 pênaltis, 200 pênaltis cobrados, uma quantidade de dados absurda. E hoje existe recurso para isso. E eu duvido que o Palmeiras não faça isso. Eu duvido. Duvido que o Everton vá para uma decisão de pênaltis sem o mapeamento dos cobradores do São Paulo. Eu duvido. Porque o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras é uma comissão técnica de ponta em todos os sentidos. Então tem alguma coisa acontecendo mesmo. E pode ser algo aí aleatório. Que precisa ser trabalhado. Fala, torcida do Palmeiras, vamos para mais um vídeo aqui. Felizmente o Palmeiras acabou perdendo aí a Supercopa do Brasil, né? Supercopa Rei, né? Acabou perdendo aí pro São Paulo. Esse jogo aí 0-0, um jogo bastante truncado, difícil. O Palmeiras, na minha opinião, jogou um pouquinho melhor do que o São Paulo nos 90 minutos, mas infelizmente nos pênaltis acabou perdendo, né? Coisa que não é novidade pro Palmeiras, né? Isso vamos ver nessa matéria aí que nós vamos ler aí, que vem da redação do GE, falando sobre esse assunto do Palmeiras aí, né? Que perdeu 8 das últimas 10 disputas aí do Palmeiras nos pênaltis, e vamos ver aí o que a matéria diz, né? Então bora lá, filme repetido, o Palmeiras perdeu 8 das últimas 10 disputas de pênaltis. O Palmeiras perdeu a Supercopa Rei para o São Paulo nos pênaltis depois de um 0-0 no tempo normal, e a torcida viveu um filme repetido no Mineirão. Das últimas 10 disputas por penalidades, o Verdão perdeu 8. 10 disputas, o Palmeiras perdeu 8, hein? As únicas que venceu no intervalo foram na final do Paulista de 2020 contra o Corinthians e nas quartas de finais da Copa Libertadores 2022 contra o Atlético Mineiro. Esse confronto com o Galo é o único que o Palmeiras venceu em disputa por pênaltis desde a chegada de Abel Ferreira. Foram 7 derrotas no período. Veja como foram todas as últimas 10 disputas por pênaltis do Palmeiras. Aqui tá, ó. Desde 2019, Abel Ferreira não estava. Foi contra o Inter na Copa do Brasil. Aqui na final do Paulista, né, 2020, era o Luxemburgo, o técnico, aquele gol lá do Patrick, né, que ele cobrou aquele pênalti lá no ângulo. E aqui, a partir daqui, Abel Ferreira já estava na equipe, né? Contra o Al-Ahly no Mundial. Aí vem Flamengo na Supercopa de 2021. O Defensa e Justiça na Recopa, né? Perdeu em 2021. CRB também. Palmeiras perdeu aí, ó. O CRB na Copa do Brasil 2021. Aí depois perdeu pro São Paulo na Copa do Brasil em 2022. Ganhou do Atlético Mineiro. Perdeu pro Boca na semifinal do ano passado. E agora perde pro São Paulo na Supercopa Rei, né? Essas são as disputas de pênaltis que o Palmeiras, essas 10 últimas que ele teve, e as estatísticas são essas, né? O Palmeiras acabou só ganhando 2 aqui dessas 10 disputas. Rafael Veiga, que converteu sua cobrança, disse que o resultado não abala a confiança no trabalho realizado no clube. Aí as palavras dele aí: parabenizar a torcida do Palmeiras, a gente já ganhou e perdeu, e quem ganha tem que comemorar e quem perde precisa curtir o luto. O Palmeiras ainda é o maior campeão do Brasil, nunca vamos colocar dúvida no trabalho feito, e só começo do ano. A gente sabe que vamos conquistar coisas grandes neste ano. Aí com o vice-campeonato, o Verdão recebeu 5,5 milhões da CBF e agora volta a jogar na quinta-feira contra o Ituano. Tá aí, essa aí a matéria aí da retrospectiva aí do Palmeiras em disputa de pênalti. Das últimas 10, o Palmeiras só ganhou 2, né? Dessas 10, 2 o Abel Ferreira ainda não estava, que foi a contra o Inter e contra o Corinthians. Então tá aí, o Palmeiras perdeu mais uma vez aí nos pênaltis contra o São Paulo. Mais uma derrota aí, o Abel Ferreira não escalou bem o time. Eu acho que essa formação de 3-5-2 não combina mais. O Palmeiras fica muito, eu acho que sem um poder de criação, com uma equipe muito aglomerada, né? Então eu acho que o Palmeiras só joga bem quando tem 2 pontas, um em cada lado, e um centroavante.
Aí o jogo do Palmeiras flui melhor. E outra também, ele não colocou o Caio Paulista. Não entendi, né? O Caio Paulista é uma contratação que não é barato. Um jogador que é bom. Eu acho um jogador bom. Nessa partida ele poderia ajudar, né? Já que ele veio pro Palmeiras, só porque é um jogo contra o ex-clube. Ele é um profissional, então eu acho que ele não ia sentir esse jogo. E era uma opção melhor do que o John ou o Luiz Guilherme, né? Para essa partida, que precisa de experiência, jogador mais rodado, e eu acho que o Abel Ferreira pecou nessa daí. Deixa a sua opinião aí, o que você achou, né, do jogo e do Abel Ferreira, essa zica aí que o Palmeiras tem de não vencer em disputa de pênaltis, né? E deixa seu comentário aí que é importante, tá? Deixa um like também e se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, valeu!